pessoas ou comportamentos que você precisa evitar. Na verdade, seria o que você tem que eliminar da sua vida, né? E foram pessoas a maior parte do que eu te coloquei aqui para eliminar. Não sei vocês, mas eu nomeei essas pessoas. Essas pessoas, uma das nem era da educação, mas ela me fazia me sentir mal por ser feliz com o meu trabalho. Era uma pessoa que reclamava tanto do trabalho dela que eu ficava constrangida de falar que eu gostava do meu. Então, era uma pessoa que eu entrava no ciclo de reclamação e nem da escola ela era. Nem da escola ela era. E a maioria aqui foram pessoas que eu tive que me afastar um pouco. Parei de falar um pouco sobre a minha vida. Quando a gente fala de afastar, de evitar, não é que a gente tenha que cortar o laço com as pessoas, que muitas vezes a pessoa também está no ambiente de trabalho, certo? Mas o que eu posso fazer para me proteger emocionalmente dessas pessoas? Porque a gente se contamina pelo ambiente. Nós somos a média das 5 pessoas que a gente mais convive. Então, é muito importante isso. Muito difícil mesmo, a Kátia falou, né? Tem criança na minha sala que me chama de mãe. Elas confundem muito isso, porque é amor incondicional, é respeito, né? Isso é chegar, a criança estar à vontade. Não tem aquela máxima que a criança se comporta pior com a mãe? Porque ela chega no nível dela de amor incondicional. Aqui, meu porto seguro. A psicologia explica isso. Não quer dizer que a gente tem que deixar a criança fazer tudo, não é isso, mas a psicologia explica. O 2 aqui, gente, hábitos e habilidades que eu precisava resgatar. Criatividade. Eu sempre fui uma pessoa tão criativa. E vocês aí? Eu era tão criativa, eu fui deixando de ser criativa. Eu comecei a fazer tudo no Ctrl+C, Ctrl+V, e não exercia mais isso, e isso é importantíssimo, né? O nosso lado, porque a gente trabalha muito com o lúdico das crianças, né? O que eu precisei, assim, resgatar? O hábito de leitura, alguns pontos de organização mesmo, né? Porque a vida de professor é muito corrido. E aí, vocês, o que vocês deixaram ali um pouquinho de fazer? Eu trabalho com o 2º ano. A Cátia escreveu. Isso aconteceu comigo também. A Marluce escreveu. Chegou agora, seja muito bem-vinda. E aí, quais são os pensamentos que eu preciso eliminar? Que eu tinha que falar assim para todo mundo, que eu tinha que dar conta, que eu me sentia inferior porque eu era professora. Eu me sentia inferior no grupo até que eu socializava. Ela é professora. Tinha gerente, tinha engenheiro. Ela é professora. Né? E eu comecei a falar assim, sou muito bem, uma professora de muito sucesso, né? E um pensamento que eu tive que manter, vocês têm um pensamento que vocês precisam manter em qualquer situação, do tipo, eu estou no controle do que eu faço, né? Eu entendo que tudo acontece para o meu bem, né? Tudo está caminhando da forma que deveria, tirar esse excesso de culpa, de inferioridade que a gente tem dentro da gente. Isso é muito importante, gente. É muito importante. Vocês vão entender agora qual a importância da nossa identidade. Não é por isso, não é à toa que se você entrar aí no Instagram, você vai ver muitas pessoas falando disso, porque é extremamente importante isso, né? Eu posso, eu consigo. É justamente isso. Justamente isso. A professora... Primeira pergunta dos alunos é isso: é casado? Você tem filhos? Eles querem saber. Você mora na escola, professor? Nossa, professora, eu te vi na rua. Você me viu na rua, né? Por que a gente bate tanto sobre a nossa identidade? Eu não sou do tipo que me sinto mal em falar. É isso mesmo, Evelyn. Você tem que se apoderar disso. Porque, gente, quando a gente perde a nossa identidade, qualquer mentira pode definir a nossa existência. Quando a gente não sabe realmente quem a gente quer, a gente vai aceitando qualquer coisa que dizem. Essa professora é fraca, essa professora é ruim, essa professora não consegue. E a gente vai aceitando o tempo todo, a gente vai aceitando. A gente fala, não, como assim? Tá falando de mim? É justamente isso. A gente tem que saber quem nós somos para defender o que a gente faz. E olha que doido, se eu perguntar para vocês qual é a sua identidade, muitas pessoas vão confundir isso com o quê? Com o nome. Às vezes vão confundir até com um documento. 30... Não, gente, isso daí é um documento, isso aí é um registro. É um registro nosso. A nossa identidade, olha que coisa doida. Por isso que a gente tem que trabalhar isso nas crianças. Porque as crianças se comportam do jeito que elas se veem.
Então, o externo é todo comportamento tem a raiz no sentimento. Elas se comportam da maneira que elas se sentem. Então, identidade não é documento. Identidade não é o nosso nome, não é um número. Eu vou mostrar para vocês o que é identidade agora. Eu vou fazer um exercício para vocês muito rapidinho aqui. Eu quero que vocês, sem mexer os lábios, sem abrir a boca, eu quero que vocês digam o nome de vocês, bem alto aí para vocês. Sem mexer a boca. Falou esse nome aí? Beleza. Agora eu quero que vocês falem esse nome bem baixinho. Falaram? Esse nome aí para vocês? Sem mexer lábio nenhum? Sim ou não? Conseguiram fazer isso? A Eliane falou, mostrou foto do cachorro para eles. Conseguiram fazer isso? Como você conseguiu ouvir algo e falar algo sem mexer os lábios, sem mexer a boca? A identidade é isso. Isso é que é o nosso, que a gente fala, o nosso consciente e o nosso inconsciente. A gente fica no sistema operacional operando o tempo todo. E a gente esquece que o tempo todo a gente está dialogando aqui internamente. O tempo todo a gente está pensando, sentindo e decidindo o que vai fazer. Então, o que eu penso gera pensamento, gera sentimento, que gera ação. Entendeu isso? Por isso que, às vezes, a minha ação, às vezes não, 100% das vezes, a minha ação está atrelada a respeito do que eu penso e sinto sobre mim mesma. Por isso que é importantíssimo a gente estar isso muito, muito bem alinhado. E, ó, a primeira coisa, número 1, que faz a nossa vida tá boa ou tá ruim, é a forma que a gente se vê. É o diálogo interno que a gente tem. A síndrome do impostor e medo de usar a criatividade. Aí que tá, né? Por que a gente cria esses sabotadores? Isso são sabotadores. A gente vai falar isso até um pouquinho na aula 3. Por que justamente a gente faz isso? Né? Por que a gente fica se diminuindo o tempo todo? Ai, não é bom o suficiente, isso não vai dar certo. 90% dos diálogos que a gente tem interno modifica muito o que a gente faz na nossa conduta em sala de aula. Então, a gente tem que prestar muita atenção. Isso, eu fiz essa dinâmica para vocês, por quê? Principalmente para quem trabalha com adolescente. Eles estão assim o tempo todo na cabeça deles. O tempo todo eles agem, o nosso cérebro age da mesma forma. A inteligência emocional vem de eu conseguir frear um pouquinho esses pensamentos. Essa voz interna que tem dentro de mim, né? A Ana Cláudia falou lá, né? Comecei agora na alfabetização e lido com colegas da mesma maneira. Que legal, gente. Que legal vocês fazendo uma troca aí com vocês. Então, é muito importante a gente trabalhar a nossa identidade. E muitas pessoas me perguntam, Jéssica, mas o que é identidade em si? Olha lá. Essa semana fiz a caixinha musical para trabalhar atividades lúdicas. Uma colega falou que eu não sou capaz. Mas aí tá, ainda bem que ela que falou isso, né? Aí você fala, viu? Né? Eu tô te devendo o quê mesmo? Por isso que eu falei, né? Do ambiente tóxico da primeira aula. A partir do momento que você faz alguma coisa diferente, não vai dar certo, eu já fiz. Até parece com essa turma. Ou seja, é a turma que não constrói nada, mas julga quem começa a construir. Então, a gente tem que trabalhar muito isso mesmo. E a nossa identidade, o que é? É o conjunto de nossas crenças. Isso que eu estou ensinando para vocês é para vocês ensinarem também para as crianças. Não é ensinar para as crianças da forma que a gente está fazendo aqui, mas é para vocês entenderem o comportamento delas. Como assim conjunto de crença? O que são essas crenças? Crenças são sentimentos de certeza. Então, muitas crianças têm sentimento que é burro, sentimento que não é capaz, sentimento que não sabe, sentimento que é bagunceiro, que é desorganizado. Então, o tempo todo, as crianças estão vivendo com esses rótulos. A Laana escreveu, minha maior dificuldade no momento é lidar com colegas desrespeitosos. Tenho 50 anos, alguns me tratam como se eu não soubesse de nada. Sinto muito por você, viu? Sinto muito. Sinto muito mesmo, porque aí que está a arrogância, o ego, né? Ao invés de compartilhar, de aprender com você que tem vasta experiência,
as pessoas fazem... Sempre tem alguém fazendo a gente se sentir mal. Tive burnout em 2023 devido à falta de apoio. É justamente isso que eu quero tirar das costas de vocês. Ter essa capacidade, essa autossuficiência, não que não precisamos sim, mas que sejamos capazes de gerenciar isso muitas vezes, infelizmente, sozinhas, porque é o que nos resta, né? Claro, meu amor, também. Nossa, você acredita, Jaque, que a minha auxiliar, gente, minha mãe chama ela de minha irmã. Todas as auxiliares que eu tive de sala, até hoje eu tenho contato. Até hoje, uma que é longe, a gente faz encontro pelo Google, eu encontro... Não teve uma que não virou parceira de vida. Uma que não conte comigo o tempo todo. Foi tão lindo isso. Enfim... Por que esses sentimentos de certeza? Às vezes a gente acha que é certo aquilo, que aquilo lá é daquele jeito mesmo e não muda. Essas crenças são crenças limitantes, crenças que paralisam, não só a gente, mas as crianças também. E, sinceramente, às vezes as coisas são mais fáceis do que a gente imagina. Por exemplo, quem não sabe aqui me responder agora, qual cor é o S da Perdigão? Eu acredito que todo mundo saiba, independente se é Natal ou não, porque a gente está acostumada. Vou responder aí para vocês. Não sei se vocês ouviram. Qual é a cor do S da Perdigão? Alguém lembra? Vamos ver se vocês são detalhistas. Aí, Perdigão não tem S. O S é justamente isso. Às vezes a gente fica tão focado o tempo todo de fazer as coisas do jeito que são e a gente não percebe muitas vezes as nuances nos detalhes. E aí que a gente tem que estar. A gente tá, o que está sendo apresentado para mim? Eu vou acreditar tudo nas coisas ou eu vou fazer minha análise? E muitas crianças vêm dessa atividade e a gente viu. Não tem S, isso mesmo. Alguns escreveram vermelho e tá tudo certo. Tá tudo certo, viu, gente? Eu tô fazendo isso para descontrair também. É novata, meu amor? Seja muito bem-vindo. Laranja, é verdade, Fran. Para mim é meio laranja, nem vermelho é. A gente... tem a criança que vai conseguir fazer sozinha e às vezes a gente não consegue, mas a gente quer porque às vezes a gente não quer nem incomodar o outro, né? Por isso que eu tenho muito orgulho de falar que lá na pós tem professora até que tem mestrado, tem professora que tem outras pós e tá tudo certo, porque a proposta da minha metodologia é diferente. Muitos acham que ajuda é sinal de fraqueza. Quando eu mostrei lá a minha história, aquela senhora tutora também tentou ajudar outras professoras, mas elas não aceitaram ajuda. E foram professoras que depois de algum tempo tiveram burnout. Professoras que não... Mas não foi aqui que não teve suporte. A pessoa teve suporte e recusou o suporte. Muitas vezes a gente tem a criança que vai levando, é assim mesmo, não tem jeito, vou fazer o quê? Aí depois eu mudo, depois eu tento, né? A gente vê isso... Né, o prejuízo da gente não tomar as rédeas da vida, ou muitas vezes já tentou de tudo. Eu realmente concordo que muitas vezes a gente acha que tentou de tudo, principalmente porque a gente está sozinha, então a gente não teve todo o apoio que deveria. A gente tenta o que a gente consegue e a gente desanima muito facilmente. Então é tudo isso que a gente está lidando contra. Eu estou falando da professora, eu não estou falando dos alunos, eu estou falando da gente. São outros 500. E isso é interno, que nem sempre a gente tem uma rede de apoio nem de confessar isso, né? E o primeiro passo para a gente se desenvolver é confessar, identificar isso. Por isso que a gente está batendo nessa tecla, né? Porque quando a gente está assim, qualquer crença molda a nossa identidade. Que é difícil mesmo, que professor é isso, que professor é aquilo. E a gente vai aceitando. Para vocês terem uma ideia, isso veio na minha cabeça agora. A minha mãe, eu falando da minha história aqui particular, a minha mãe sempre me pintou de um jeito que eu não sou. Mas isso é o recorte que ela tem de mim. Por que talvez ela me veja desse jeito? Talvez porque a gravidez, a gestação, meu nascimento tenha sido muito difícil para ela. Porque ela foi mãe solteira, eu não conheci meu pai, ela foi muito criticada, muito julgada, então eu vim provavelmente a fuça do meu pai, que eu não sou nem fisicamente parecida com a minha mãe, e enfim. E aí, quando eu fiz aquele intercâmbio, as pessoas começaram a reconhecer coisas em mim, eu tinha quase 30, 20 trololó, assim,
começaram a reconhecer coisas em mim que eu nunca tinha ouvido. E eu fiquei em choque, do tipo, como que a pessoa acha que eu sou isso? Gente, eu não sou isso. Porque começaram a dizer coisas boas ao meu respeito, e até então eu nunca tinha ouvido. Esses tempos atrás, faz menos de um mês, eu fui na casa da minha mãe. Minha mãe achou uma foto minha, eu deveria ter 1 ano, nem isso. Na foto, eu tô assim, ó, meio que passando a mão no cabelo de uma tia minha, que eu adorava essa minha tia. E minha mãe veio e falou assim: Nossa, Jéssica, olha como você era ruim, você puxando o cabelo da sua tia. Aí eu falei: Mãe, minha mão tá aberta, eu tô sorrindo pra tia. Passou pela sua cabeça, minha mãe tem muitos ciúmes dessa minha tia. Porque essa minha tia, eu chamei ela de mãe pela primeira vez. Não chamei minha mãe de mãe, chamei essa minha tia de mãe. E eu falei assim: Mãe, já passou pela sua cabeça que eu tava chamando a tia, que eu queria ir pro colo dela, que eu tava fazendo carinho da tia? Eu não tava puxando o cabelo dela. Só que se fosse em outros tempos, se minha mãe falasse isso, eu ia achar: Nossa, como eu era ruim. Nossa, você entendeu? Que quando a gente não sabe quem a gente acredita em todo mundo, isso molda quem eu sou. O quão forte isso é. Por isso que a gente tem que perceber literalmente e trabalhar muito bem a nossa identidade. É por isso que eu falo que eu creio na transformação do outro, porque eu me transformei. E eu acredito e eu vejo a transformação das outras pessoas. E essa frase é muito linda, né? Toda vez que a gente fala de transformação, sempre vem borboleta à mente, né? Principalmente para a mulher, que é um dos processos de transformações mais lindos que a natureza traz. E essa frase é: a lagarta disse que iria voar. Voar, voar, voar. Todos riram dela, menos a borboleta, menos as borboletas. Você nunca vai ser julgado por uma pessoa que já fez mais do que você. A gente sempre é julgado por pessoas que fazem menos do que a gente, né? Então, meu conselho aqui é do coração. Ande sempre com quem acredita em você. Faça isso pelo seu próprio bem. Olha que videozinho mais lindo que a gente vai passar agora para vocês. Lindo isso, né, gente? Lindo demais. E aí que tá. 2 lições. Que para a gente se tornar borboleta, a gente tem que deixar o casulo, a casquinha. A gente tem que deixar para trás, não tem como carregar. E nessa empreitada, muitas vezes o sucesso tem uma trajetória bem solitária. É nessas horas que a gente se sente muito sozinha. E é aí que dói mais. E vocês sabiam, né? Que não pode ajudar a borboleta a romper o casulo dela. E isso eu falo muito para os pais, porque toda a força que a borboleta faz para romper ali é a força necessária para migrar o sangue, para dar força na asa dela. Então, quando ela faz essa força, ela não está fazendo só força para romper, ela está levando o sangue para as asas. Por isso que na hora que rompe, ela já consegue voar. Se você ir lá cortar, ela não voa, ela sai e ela morre. Então, quando a gente fala de autonomia das crianças, quando a gente vai educar os pais, é isso. A gente não pode fazer as coisas pelas crianças que elas podem fazer por si só. A gente acha que é ato de amor, mas, na verdade, a gente está tirando o direito da criança se desenvolver. Então, quando a gente fala isso, ele está tentando. Tá tudo bem a criança tentar. Não tá certo a gente ir lá fazendo tudo para a criança. Ai, que bom, Grazi, fico feliz, meu amor. Foi a Grazi que escreveu aqui, né? Que como é bom ter uma pessoa do nosso lado. Sabe que muitas vezes eu sou chamada pelas escolas e eu falo isso de uma forma bem assim. Então, porque as professoras assim, então aqui é assim assado. Viu? Dá uma palestra para falar para elas que isso.
Muitas escolas procuram a gente para falar para vocês ou dar indireta, muitas vezes, do que eles gostariam de falar, num sentido muito negativo, para dar uma bronca coletiva, alguma coisa assim, mas não é uma motivacional para ajudar, né? Somos nós prontas para voar. Ah, ensinar nossos pequenos a voar também. É isso, Sandra. É justamente isso. Eu falo para vocês que tudo que eu aprendi sobre desenvolvimento infantil foi uma cura, porque foi muito difícil mesmo o processo com a minha mãe, com a maternidade, de não saber quem é meu pai, de eu demorar tanto para ter filhos, de eu me arrepender de ter filhos. E hoje eu entendo que talvez meu papel aqui na sociedade seja servir as famílias e as professoras para que uma leva de crianças aí tenha a possibilidade de crescer de uma forma mais saudável do que nós tivemos. Né? Porque muitas aqui são ainda da minha geração, a gente não aprendeu em nenhum momento a lidar com fracasso, lidar com crítica, a gente pega tudo pela culpa, a gente tem uma inabilidade muitas vezes de confessar eu digo, de assumir muitas vezes as nossas limitações como se nós não fôssemos humanas, como que se tivéssemos que ser perfeitas para ser agradáveis ou para desenvolver o auto-amor. Tipo, se a gente fosse esperar a perfeição para desenvolver o auto-amor, a gente ia desenvolver então lá onde? Não sei, porque nós somos imperfeitas, num mundo imperfeito e educando crianças imperfeitas. Da onde a gente fica tanto com esse padrão de perfeição na cabeça? A gente vai falar sobre isso na aula 3 também. É verdade, estou sempre estudando, procurando fazer o melhor que eu posso. Inclusive, estar aqui com pessoas como você, para abrir nossos olhos. Ô, minha querida, muito obrigada, viu? É uma honra. Depois de saber aí, principalmente da sua história, eu fico muito feliz mesmo disso. Bom, dito tudo isso, a gente vai continuar a nossa transformação aqui, né? Continuar a nossa mudança. E a gente vai trocar o ão dessa vez, da situação pela transformação. A situação é difícil, a situação é complicada. Só que aí também tem uma vertente muito boa. A gente está no ápice dessa mudança estrutural educacional. Então, quanto mais a gente tiver adaptado para a nova fase, menos a gente vai sofrer. Vai sofrer porque, não sei se vocês sabem disso, mas né, não ganha sempre quem é mais forte. Ganha quem sabe se adaptar. A adaptação é um recurso natural obrigatório para nos manter vivos. Né? O mundo ensina isso o tempo todo. A gente tem que se adaptar. E se adaptar não é se conformar, é se adaptar e fazer o melhor na situação que eu tenho. Acho que na primeira aula alguém até falou isso, que é uma frase bem conhecida também. Né? A gente faz o que a gente consegue aqui. E nesse processo de transformação, por isso que eu falo que eu creio na transformação do outro, porque eu já presenciei transformações lindas, significativas no meio educacional. Né? E eu gostaria que vocês vissem um videozinho rapidinho de duas maravilhosas que eu guardo no coração. Depois eu falo um pouquinho mais sobre elas. Algumas crianças, troca de sala. Então, eu fui para o quarto ano, que não era a minha turma do terceiro, mas que algumas crianças eu tinha tirado da minha turma do terceiro. Vamos colocar aí, acho que 4, 5 crianças. Então, quando eu trouxe as minhas práticas para o quarto ano, eles queriam dar explicações para os outros alunos. Não, a tia trabalha assim, 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 assim. Não, porque a tia agora vai fazer o painel das tarefas, você vai gostar. Ela vai colocar o cartaz de voz, tá? Então, assim, eles ficavam anunciando, assim, as coisas, sabe, na sala e reafirmando como práticas que deram certo. Então, para eles, eu olhava, assim, para eles falando, conversando com as outras crianças como coisas, assim, naturais da sala, rotina. E isso eu fiquei muito feliz de ver. Travou ali um pouquinho. A gente voltou?